depois começamos. Desidério, mais uma vez bem-vindo então à Academia do Diálogo. Mais uma vez aceitaste generosamente o nosso convite. O primeiro foi para falar de metafísica, já há uns tempos atrás, é quase, imagino, há um ano. E agora, a propósito do livro que tu traduziste, mas ainda não foi lançado, não, ainda não foi editado, mas está a obra feita, o Filosofia da Linguagem, do Lycan. Eu disse na nossa conversa prévia que já não o li há 15 anos, é mentira. Eu já não leio há 19 anos. Pá. Isto olha, e descobri várias coisas. Primeiro, que aquilo que eu li há 19 anos atrás, a minha memória já apagou quase tudo. E depois, que eu tirava péssimos apontamentos. Eu era péssimo a tirar apontamentos. Pá. Eu basicamente punha tudo o que estava lá. Mas pronto, olha, pelo menos evolui um bocadinho ainda na tomada de apontamentos. Já estou um bocadinho melhor, já mais descansado. Mas é um excelente livro. Vamos falar um bocadinho sobre ele. Eu estive a relê-lo, já tenho vindo a relê-lo há uns tempos e realmente confirmei essa minha suspeita de lembrança longínqua, é um excelente livro. Mas se calhar podíamos começar olha, a minha ideia seria falarmos um bocadinho do livro e depois abrirmos para um aspecto mais geral que é a filosofia da linguagem. Mas se calhar começámos pelo pretexto que nos trouxe aqui, não é? O livro. Que livro é este, Desidério? O Filosofia da Linguagem, do William Lycan. Ora bem, este livro do William Lycan tem sido um sucesso. Não é a única introdução que temos hoje em dia, e desde há umas décadas, desde a primeira edição, não é a única introdução boa à filosofia da linguagem, mas há uma introdução à filosofia da linguagem que tem vários pontos positivos relativamente a outras introduções contemporâneas, e em grande parte esses pontos resultam do estilo mais vivo, mais solto do autor, porque na realidade o livro foi construído com base nas aulas do William Lycan. Então, William Lycan leciona a filosofia da linguagem há muitas décadas na universidade, ele leciona com um conjunto de apontamentos, um conjunto de notas, e às tantas acabou por começar a coligi-las e a organizar essas notas, esses apontamentos e os próprios materiais e a bibliografia, e fez uma primeira edição. A primeira edição foi um sucesso, depois fez uma segunda edição revista, e a edição que vai sair agora nas próximas semanas em Portugal, a partir de janeiro, é baseada na terceira edição da obra, que é a mais recente que nós temos. E é um livro que apresenta, desde o início, desde os primeiros passos da filosofia da linguagem, explicar o que é, quais são os temas, até alguns temas um pouco mais avançados. E isso também é uma particularidade deste livro que muitos outros não têm. Por exemplo, este livro, nos últimos capítulos, ele aborda questões da linguagem metafórica, ou da linguagem não literal em geral, da linguagem metafórica, da linguagem humorística, da linguagem irónica, e isso muitas vezes está ausente dos livros de filosofia da linguagem, que dão uma atenção quase exclusiva à linguagem assertiva ou à linguagem literal. A diferença aqui é que a linguagem literal é quando uma pessoa faz o objetivo da linguagem é transmitir informação. Quando nós dizemos a outra pessoa, hoje está chovendo em Paris, isto é uma linguagem assertiva. Agora, quando a pessoa faz uma piada, ou quando a pessoa faz uma ironia, ou quando a pessoa faz uma metáfora, estas coisas, apesar de transmitirem também informação, mas têm outros elementos além desses. Então o livro é bastante interessante por causa disso, é um livro que também está escrito com muito humor. Eu escolhi este livro porque quando leciono filosofia da linguagem, é o livro que eu uso para lecionar filosofia da linguagem. Tem sempre muito sucesso entre os estudantes, nomeadamente devido às piadas. Ele tem muitas piadas, muitas notas cheias de piadas e muito Abre engraçado. logo com uma parte humorística, não é? Com uma imagem ficcional do Hitler a visitar os Estados Unidos, não é? Exatamente. Só essa parte. Essa parte é memorável, não é? Porque é uma maneira que ele tem de dramatizar o tema de partida da filosofia da linguagem. E que, na realidade, eu penso que é o tema mais importante da filosofia da linguagem, que é compreender o próprio fenómeno linguístico, mas isso com certeza que já lá vamos. Ok, boa. Achei piada, falaste agora dessa parte final, que se calhar é um bocado estranha, a própria tradição onde ele se insere, vou-lhe chamar a tradição analítica, sem grandes pudores aqui, e dá o título de O Lado Negro, não sei se traduziste desta forma, não é? A metáfora, a ironia e o humor é o lado negro. Isso mudou dessa edição que tens aí para a nova. Ok. Tu tens a edição mais antiga, essa edição é que é a segunda. Eu sou um velhote, pá, eu sou um velhote pelos vistos, pá. Deve ser a Esta segunda é edição. de 2000, portanto é a primeira edição, é exatamente É logo a primeira. É É logo a primeira, exatamente. Ok. E ele mudou isso, portanto, porque na verdade ele acrescentou, nessa edição, o lado negro, digamos, como eles chamam de o lado negro, ou o lado oculto, ele dá-lhe esse título nessa parte, não é?
E, na verdade, era constituído por um capítulo apenas, se não estou em erro, nessa edição. Pois agora temos 3 capítulos sobre o tema. E não tem mais esse... A parte já não se chama, não tem esse título, assim. É um pouco como se fosse, digamos, um apêndice um pouco que apareceu um pouco a mais, não é? Agora já não é mais assim, portanto já está bem mais integrado e, portanto, exatamente por essa razão que estavas a falar. E ele próprio explica isso nesta nova edição. Ele explica que durante muitas décadas, na tradição da filosofia analítica, da filosofia analítica, havia uma excessiva preocupação com a linguagem literal e pouca ou nenhuma atenção era dada aos outros aspectos e às outras funções da linguagem. Claro que, digamos, a onda que veio mudar isso começou lá nos anos 50. Né? Começou com o segundo Wittgenstein e com Peter Strawson. E não apenas com eles, mas foram 2 dos principais filósofos que influenciaram imenso uma nova abordagem filosófica à linguagem e uma abordagem à linguagem que não encarava, digamos, a linguagem assertiva como o único género de função que exigia compreensão filosófica. Que era exatamente o que fazia Frege e o que fazia Russell. Frege e Russell são 2 dos grandes, digamos, fundadores da filosofia da linguagem moderna, a filosofia da linguagem do século XX. Nós também daqui a pouco podemos falar também um pouco, talvez, da própria história da filosofia da linguagem. E Frege e Russell tinham um interesse em compreender alguns fenómenos muito restritos da linguagem assertiva apenas. Eles não estavam nada interessados em compreender outros aspectos da linguagem, por exemplo, a linguagem ficcional. A linguagem ficcional tem recursos próprios que são muitíssimo diferentes da linguagem não ficcional. Quando nós dizemos que, se eu disser que há cavalos com asas, vocês dizem imediatamente que não há cavalos com asas. Bom, mas há cavalos com asas na ficção. Não há cavalos com asas fora da ficção. E estas categorias, portanto, tornaram-se muitíssimo mais trabalhadas, sobretudo a partir dos anos 50. Mas, de facto, é agora já no século XXI que se atinge uma certa maturidade de levar muito mais a sério esses temas. Max Black, por exemplo, foi um filósofo que teve um certo impacto na filosofia nos anos 50 e foi um dos pioneiros do estudo da metáfora. Foi um dos primeiros filósofos a apresentar uma teoria filosófica da metáfora, como é que a metáfora funcionava, e que hoje em dia, digamos, é um pouco a pré-história, os passos iniciais do tratamento filosófico da metáfora. Mas então é por isso que esta edição também foi bastante bem-vinda. Eu fiquei muito satisfeito quando as edições 70 aceitaram publicar o livro. Eu penso que é um livro muito importante. Nós não temos uma em língua portuguesa, e aqui no Brasil também não, mas sobretudo em Portugal, porque aqui temos algumas introduções à filosofia da linguagem, mas não tão boas. E em Portugal simplesmente não temos uma boa introdução à filosofia da linguagem que esteja atualizada, que esteja recente, com bibliografia atualizada. E é um livro que é muito importante, não apenas para pessoas que têm a formação em filosofia, mas também em linguística, computação, qualquer pessoa que lide mesmo com a comunicação, pessoas que usam publicitários, pessoas que querem compreender um pouco melhor os mecanismos linguísticos. Este livro é fundamental e vai passar a ficar disponível agora em língua portuguesa, finalmente. Deu-me um trabalho especial, a partir de janeiro, deu-me um trabalho especial esta edição, porque eu já tinha o livro todo traduzido quando saiu uma nova edição e tive que voltar a ver cuidadosamente, parágrafo a parágrafo, as novidades que o autor introduziu para atualizar a minha tradução. Eu poderia ter ficado com a edição que tinha, mas achei que os leitores iriam ficar em desvantagem, de maneira que tive esse trabalho acrescido, e portanto vocês a partir de janeiro vão passar a ter à disposição um livro bem atualizado e que será uma obra de consulta e de estudo fundamental para esta área. Claro que sim, Elzideiro, deixa-me só... Claro que a nossa conversa já percebemos, e tu próprio, queremos ir mais para a filosofia da linguagem no geral e abordar, se calhar, que muita gente aqui poderá não desconhecer o termo, mas desconhecer o conceito, não é, de filosofia da linguagem. Mas ainda a propósito do livro, só um parênteses de marketing, não para nós, mas para os nossos amigos da Flaner que trabalham connosco, vão poder, a partir de janeiro, encomendar este livro pela internet sem pagar portos de envio a partir daqui do site do nosso diálogo. Portanto, têm em casa, sem pagar os portos de envio, o livro da tradução do Desidério. Isso que acabaste de dizer, e esse trabalho que tiveste de agora, das edições anteriores para atualizar para a nova, é uma prova de que a filosofia não está parada, não é? E a filosofia evolui. O próprio Lycan, então, que estava
na crista da onda, na altura, era professor de filosofia da linguagem, a trabalhar nessa questão que estás a falar, por exemplo, da ironia, da metáfora, do tal lado negro, ele viu-se obrigado a atualizar porque não porque ele estava desatualizado, mas porque houve realmente avanços. Eu li aqui de viés a última parte, interessou-me mais, confesso, a parte do lado negro, e vi uma parte em que o Davidson, não sei se ainda mantém essa posição, desprezava de alguma forma o sentido metafórico. Ele dizia, não há sentido metafórico. Quando nós dizemos a Judite é fria como uma pedra de gelo, não é? O que ele achava, o sentido verdadeiro disso é que ela era literalmente fria como uma pedra de gelo, apesar de ser falso. Era um sentido falso, porque ela era uma pessoa. Portanto, parece-me que evoluiu de alguma forma isso e já pelo menos muitos filósofos aceitam que há um sentido na metáfora, um sentido que não só o literal, não é? Agora deve ser Quer muito dizer, difícil o Davidson também aceita que existe sentido da metáfora. O ponto é que ele tem uma teoria da metáfora particularmente radical e hoje em dia praticamente, quer dizer, inaceitável para a maior parte dos filósofos, que considera que não há simplesmente significado metafórico. Isso é uma fantasia. Não há todo o significado literal, incluindo as metáforas. É extremamente difícil defender uma teoria deste género, mas é exatamente uma das ideias da metáfora. A ideia do Max Black não é essa. Max Black pensava que realmente que as metáforas são basicamente imagens que funcionam por analogias, mas o Davidson opunha-se isso. O Davidson, só para os nossos amigos aqui que nos estão a ouvir e que às vezes não sabem muito destas coisas, Davidson é posterior a Max Black. Quer dizer, quando Davidson faz o trabalho mais importante de Davidson é um trabalho dos anos 70, o Max Black tem os seus trabalhos nos anos 40. Portanto, o Davidson é posterior a Max Black. Mas o próprio Davidson, no que respeita a esta área da filosofia da linguagem, no que respeita à metáfora, é um pouco, digamos, os primeiros passos da filosofia da linguagem no estudo dos fenómenos metafóricos. E também da linguagem, por exemplo, da linguagem pejorativa. A linguagem pejorativa que é tratada agora nesta última edição do Lycan e que não é tratada nessa edição que tu tens, levanta também problemas importantes de compreensão ao fenómeno linguístico, e isso é algo que está a ser estudado agora e que não era tão estudado assim no tempo do próprio Davidson ou no tempo do Max Black. A metáfora era inevitável ser estudada porque, inevitavelmente, a metáfora já existe há muito tempo devido, sobretudo, ao seu uso nas artes. As artes fazem um uso muito intenso de metáforas, não apenas as artes, mas nós no dia-a-dia também fazemos. Mas no dia-a-dia seria mais normal, digamos, os filósofos não prestarem atenção, porque eles estavam muito mais interessados nesse tempo na linguagem científica e em compreender os aspectos da linguagem associados à linguagem científica, a linguagem completamente literal e completamente, digamos, objetiva, direta. E, portanto, mesmo no dia-a-dia as pessoas usassem metáforas, e usamos metáforas o tempo todo, dificilmente os filósofos prestariam muita atenção a isso. Mas no caso da literatura era inevitável prestar atenção a isso. A arte vive disso. Mas mesmo no dia-a-dia, reparem que uma coisa curiosa que poucas pessoas se dão conta é que praticamente todas as nossas palavras são metafóricas. Okay? Quer dizer, é muito difícil nós construirmos uma frase que seja exclusivamente literal. Quase todos os conceitos e quase todas as palavras que nós usamos são termos que literalmente querem dizer outra coisa. Ora, deixa-me pensar. Eu estou com uma caneta na mão. Não há nada metafórico aqui, não? Eu estou com uma caneta na mão. Agora, eu dizer, tu estás fresco como alface, isso aí já é metafórico. Não é? Ok, isso é metafórico. Mas eu estou com uma caneta na mão. Talvez o estar, entrar pelo estar pode ser complicado. Okay? Eu estou com uma caneta. Pois, Não é? O estar é um verbo que nós aplicamos e que nós temos em língua portuguesa e que não existe, por exemplo, em língua inglesa, não é? Que nós distinguimos o verbo estar do verbo ser. É? No caso do inglês vai dizer eu sou com uma caneta na mão. Eu sou com uma caneta na mão. Não é? Ou então ele vai ter que dizer I have, eu tenho uma caneta na mão, não é? Agora, eu estou com uma caneta na mão tem a parte do estar que é metafórica. Porque estar, literalmente falando, é simplesmente uma localização no espaço e no tempo. É só isso que é estar. Até estar com uma caneta na mão, quer dizer, eu tenho uma caneta na mão, isso é mais literal, isso é mais próximo do literal. Mas também é metafórico, porque o ter significa ter uma propriedade. Possuir, não é? Pois. Possuir. E a caneta pode não ser tua, pode ser uma caneta que tu pediste emprestado. Pois, é realmente difícil fugir da metáfora, não é? Se não quisermos falar como um cientista, não é? Não sei, em que há uma massa corporal muito próxima da minha massa corporal que se dá o nome de caneta. Mas mesmo aí vais ver a origem das palavras e as palavras têm uma origem metafórica.
Massa Pois. é uma palavra que claramente emerge metaforicamente. Ou seja, Boa. basicamente a ideia aqui é a seguinte: as linguagens humanas emergem das interações sociais e da interação dos seres humanos com o meio ambiente. Essas interações têm vários aspectos que são mais diretos no que respeita à experiência humana. O sentir frio, o sentir calor, o sentir certas emoções, o ter certos objetivos, essas são as coisas mais diretas. E a maneira como nós vemos, digamos, o mundo, em termos de uma coisa maior, uma coisa menor, uma coisa mais pesada, uma coisa menos pesada, tudo isso dá-nos, digamos, os conceitos mais diretos. Daqui para a frente, ao termos de inventar novas palavras para outros aspectos da experiência, que, entretanto, a experiência humana vai crescendo, vai enriquecendo, vai se tornando mais complexa, o nosso conhecimento da realidade vai mudando, vai se aprofundando, vai aumentando. Nós, basicamente, pegamos em palavras que já existiam e que tinham um significado mais terra a terra, digamos, e damos um significado um pouco mais abstrato. E começamos a usá-las de uma maneira um pouco mais abstrata e começamos a usar essa palavra para falar de coisas mais afastadas dessa experiência humana mais direta. E aí entra o sentido metafórico, não é? Pois. Exatamente. E é por isso que grande parte da nossa linguagem tem sentidos metafóricos. Boa, boa. Olha, toda a nossa conversa está a puxar-nos então para essa grande questão, que é a filosofia da linguagem. Quando tu vieste cá a primeira vez falar de metafísica, não sei se foi por isso, mas estava muito mais gente. Não sei se a filosofia da linguagem, se calhar, afugenta um pouco, porque toda a gente percebe mais ou menos o que é metafísica, ou entende um interesse e uma problemática interessante atrás do termo metafísica, não é? O que há, que tipos de coisas existem por aí fora. A mesma coisa com a epistemologia, não é? Como é que podemos conhecer e o que é que conhecemos, a ética, por aí fora. Agora, a filosofia da linguagem, se calhar, torna-se mais difícil, à primeira vista, percebermos de que é que trata e qual é o interesse, ou o que é que os filósofos encontram de interesse no fenómeno da linguagem para se... Exato, eu penso que é mais fácil uma pessoa que não seja de filosofia, é um pouco como... quais são aquelas áreas da ciência que têm mais interesse para as questões, para as pessoas que não são cientistas? Bom, são aquelas áreas que têm alguma coisa a ver com a vida das pessoas, não é? Que as pessoas acham que é apropriado para elas, que é vantajoso para elas conhecer. Mas a linguagem tem tudo a ver com a nossa vida, não é? A linguagem tem tudo a ver com a nossa vida, mas é verdade que falar em filosofia da linguagem, falar em linguística, são disciplinas muito técnicas e que não se vê exatamente que tipo de impacto ou que tipo de esclarecimento apropriado é que poderia ter na nossa vida. Eu penso que pode ter esse impacto e que pode ser importante, porque a linguagem é o nosso instrumento cognitivo de excelência para nós compreendermos melhor a nossa vida, compreendermos melhor o mundo que nos rodeia e para nos orientarmos melhor na vida. Portanto, é muito importante nós termos um domínio apropriado da linguagem. É claro que grande parte da filosofia da linguagem trata de questões que são realmente meramente teóricas, ou seja, são questões teoricamente interessantes para quem trabalha na área, como questões da linguística, mas que não têm uma grande, digamos, aplicação prática mais geral para a vida das pessoas. Mas há uma parte inicial da filosofia da linguagem que eu penso que realmente isso tem importância e tem impacto para a vida das pessoas, que é compreender o próprio fenómeno linguístico. Eu penso que isso é importante. É importante porque nós vivemos mergulhados em linguagens e as linguagens tanto nos podem esclarecer como enganar. E, portanto, compreender bem os fenómenos linguísticos e como é que eles funcionam é algo que eu penso que é bastante orientador nas nossas vidas. Sem isso, eu penso que nós ficamos um pouco mais despistados e corremos mais riscos de cometer erros que resultam de uma compreensão inadequada da própria natureza da linguagem. E que tipo de compreensão é essa? Que não é uma compreensão do funcionamento gramatical ou semântico. Pode passar por aí, mas não é... O foco não é esse. Exato, o foco não é esse. O foco é outro. Qual é o foco filosófico? O foco inicial, é por isso que o livro do Lacan também é interessante, porque ele começa precisamente por aí. Não é? O foco inicial é este mistério que nós não nos damos conta dele porque vivemos mergulhados em linguagens e para nós é a coisa mais óbvia do mundo. Mas é muito esquisito que meros sons permitam comunicar ideias. Ou seja, que meros sons sejam dotados de significado. Sons ou riscos no papel, não é? Sons ou riscos no papel. Não é? Portanto, há uma certa dificuldade. Por exemplo, quando eu ensino lógica, os meus alunos às vezes falam de lógica simbólica ou falam dos símbolos da lógica. Eu acho isso muito curioso, porque quando eu ensino outras áreas da filosofia, eles não falam dos símbolos que eu ponho no quadro, mas são símbolos à mesma.
Só que uns são símbolos estranhos, que são os símbolos da matemática e da lógica, e os outros são os símbolos da língua portuguesa com os quais a pessoa já vive desde os 6 anos de idade. E, portanto, ela já não olha para aquilo como símbolos. Ela olha para aquilo e descodifica imediatamente. Ela olha para o que aqueles símbolos querem dizer. Ao passo que quando a pessoa é apresentada com um código simbólico novo, a primeira reação da pessoa é a confusão de olhar para o código simbólico, não ver o que é que o código simbólico quer realmente dizer e, portanto, a pessoa só vê o próprio símbolo, só vê a coisa física, em vez de ver aquilo que essa coisa física quer dizer. Ora, aqui é importante sublinhar este aspecto. Os sons, como neste caso é que eu estou aqui falando com vocês, são coisas físicas, é sons, é um som. Quando eu escrevo num papel, são riscos. Agora, os sons do discurso humano, ou os riscos do discurso humano, são sons organizados de uma certa maneira que permita que esses sons e esses riscos tenham significado. E este é o primeiro mistério e é o passo inicial da filosofia da linguagem. É compreender como é que coisas meramente físicas, sons ou riscos no papel ou traços no chão, como é que coisas meramente físicas conseguem ser dotadas de significado. Esta é a perplexidade inicial. E eu penso que dar alguma resposta aqui e iluminar isto que é interessante, que é importante. É claro que eu penso que depois as outras questões da filosofia da linguagem, muitas delas são técnicas. Depende da pessoa se interessar por aquela área ou não. Como a linguística, não é? Há pessoas da linguística que estudam aspectos da fonética. Outros estudam aspectos da morfologia. São questões técnicas que são estudadas. E poderão não ter grande impacto na vida das pessoas. Mas esta parte inicial, de compreender exatamente os fenómenos da linguagem, eu penso que sim, que eu acho que isso tem impacto em termos da nossa orientação do mundo, para nós compreender. Nós somos basicamente animais linguísticos, não é? E, portanto, se é uma boa ideia, compreendemos melhor essa coisa que nós fazemos todos os dias, que é usar a linguagem, sistematicamente. Pois, esse toque é muito interessante porque o toque do filósofo, ou o toque filosófico é exatamente esse, é tirar a cortina do hábito, não é? Ou a cortina do óbvio e ver o misterioso atrás desse hábito e desse óbvio, não é? Exatamente. Mas depois lemos o bocadinho, entramos pela estrutura do livro do Lycan e se estamos à espera de compreensão nós não vamos ter nada disso, porque vemos uma teoria e 3 ou 4 a refutar essa teoria. É muito interessante que ele logo na primeira página diz, eu vou traduzir diretamente, a verdadeira teorização começa quando este livro acaba. Não é? Portanto, ele parece que nos apresenta, em cada capítulo, ou cada barra problema, apresenta-nos uma ou duas teorias e depois 5 ou 6 refutações dessa teoria, depois faz um sumário no fim e deixa-nos assim a pensar, mas então afinal, portanto, ou seja, a filosofia mostra, traz ao de cima o problema, mas pelo menos neste livro do Lycan não nos dá grandes soluções. Exato, porque ele tem uma abordagem que é muito comum em filosofia. Eu próprio já usei essa abordagem, hoje em dia não uso mais, não penso que seja uma abordagem particularmente esclarecedora, mas ele usa a abordagem, e é a abordagem em termos de dialética filosófica. Nós chamamos a isso tecnicamente, os filósofos chamamos a isso dialética filosófica. Não é no sentido da dialética de Hegel, okay? Sim, sim, É dialética no seguinte sentido. É a ideia de que nós temos aqui um problema, temos aqui uma teoria que procura resolver o problema, essa teoria enfrenta várias objeções, depois temos uma outra teoria que procura ser melhor do que a primeira, porque procura superar essas objeções, mas depois enfrenta outras objeções que dá origem depois a uma terceira teoria e faz-se este zigue-zaguear, digamos, em que começamos com um problema, apresentamos uma teoria, enfrentamos objeções, depois fazemos uma outra teoria, enfrenta novas objeções, fazemos outra teoria e depois para. Quando eu estava no King's College, ao contrário do que acontece aí em Portugal, mas é mais parecido com o que acontece aqui no Brasil, eles têm muita interdisciplinaridade, ou seja, uma pessoa quando faz um curso, a pessoa faz várias disciplinas noutros departamentos. Nós não temos muito esse hábito nas universidades portuguesas, não sei se entretanto as universidades já se modernizaram um pouco, mas nós no Brasil também temos isso. E eu dei aulas a uma aluna, porque lá as aulas elas têm umas sessões de tutorial, que são uma espécie de aulas privadas, só com 2 ou 3 alunos. E uma das minhas alunas vinha do departamento de linguística. E eu estava a lecionar filosofia da linguagem. E eu via o desinteresse com que ela lia aquelas coisas da filosofia. Assim, eu via assim, ela era uma miúda muito inteligente, escrevia muito bem, era muito rápida a pensar, muito clara, muito precisa, mas eu via claramente que ela estava a achar a filosofia a coisa mais desinteressante do mundo. Até que eu abri o jogo com ela e disse-lhe, olha, parece que não estás a gostar assim muito, não é? Dos textos que nós estamos aqui a ler e tudo isto. E ela disse, eu acho que vocês na filosofia são
Vocês passam a vida toda a fazer teorias e depois refutam-nas. Que interesse é que isto tem? Ela claramente ela tinha um interesse real na linguagem, mas ela tinha uma formação linguística, estava a fazer graduação em linguística, e ela queria conhecimento científico sobre a linguagem, entendes? Quer dizer, queria uma coisa mais construtiva. E eu achei graça e eu disse-lhe, ok, compreendo isso, mas então não é uma boa ideia vires para a filosofia, porque em filosofia tu vais lidar com isto o tempo todo, não é? Quer dizer, o teu professor de filosofia nunca te vai dizer, está aqui a teoria, isto é a melhor teoria que nós temos e é assim mais ou menos que nós pensamos que as coisas funcionam. Não, eu chego lá, tem uma teoria, depois tem uma objeção, depois tem outra teoria, mais objeção, depois outra teoria, mais objeção. E ela achava aquilo completamente vazio. Perda de tempo. Opa, eu acho que isso não tem a ver, ela era muito inteligente, não tem a ver com a inteligência, não é? Ou é como pessoas inteligentes gostam de heavy metal e outros gostam de música clássica e outros de hip hop. Eu acho que tem a ver com um clique qualquer que a filosofia nos dá e que não sei explicar, mas quem gosta de filosofia percebe logo que há interesse nisto porque tem interesse. Tem interesse neste mistério, tem nesta falta de resposta. Há pessoas é? que querem qualquer coisa de mais construtivo, não é? Pois. De mais, digamos, ainda que não seja definitivo no sentido absoluto do termo, mas que seja, em termos relativos, um pouco mais definitivo. O que é que acontece quando a pessoa estuda química, estuda nutrição, estuda psicologia, estuda física? O que é que a pessoa estuda? Bom, durante anos, não é? A pessoa estuda basicamente os resultados, que são amplamente consensuais. É claro que depois a pessoa vai ter que se continuar a atualizar, porque às tantas um pequeno aspecto que a pessoa estudou de uma maneira, descobriu-se que afinal aquilo estava errado, não era daquela maneira, era de outra. Mas quer dizer, mas há uma certa atitude mais construtiva. E em filosofia muitas vezes não existe essa atitude tão construtiva. É uma atitude mais dialética, nesta dialética que eu expliquei aqui. A minha perspectiva da filosofia mudou muito nos últimos 10 anos e hoje em dia eu tenho uma perspectiva dos meus trabalhos muito mais construtiva do que essa perspectiva dialética. Portanto, eu penso que há ganhos e perdas de um lado e do outro. Eu penso que a filosofia é diferente das outras áreas precisamente porque não tem uma parte positiva construída tão sólida como nós temos na química ou na nutrição ou na história. Nós temos realmente vários problemas em aberto que não sabemos resolver, mas eu também penso que podemos ter uma atitude um pouco mais construtiva do que aquilo que é comum ver, nomeadamente no caso do livro do Leica. Eu penso que ele poderia ter uma abordagem mais construtiva e penso que isso teria sido melhor. Mas, enfim, há muitos colegas meus que têm essa atitude bastante, digamos, dialética e para algumas pessoas isso é atraente, interessante, e para outras é menos atraente porque querem, digamos, uma coisa mais construtiva, não é? Quer dizer, por exemplo, no caso do livre-arbítrio, quando eu apresento o problema aos alunos ou quando eu escrevo sobre o tema, quer dizer, se uma pessoa apresenta uma abordagem completamente dialética, os alunos ficam completamente perdidos, ficam assim, ok, não sabemos se temos, se não temos, se esta teoria é assim, se não é assim, se funciona, se não funciona, e isto é uma coisa que as pessoas querem realmente saber, não é? As pessoas querem realmente saber se o livre-arbítrio é uma ilusão, se não é uma ilusão, qual é o problema, qual é a dificuldade. Se chegamos aqui e apresentamos apenas mais uma teoria, mais uma dificuldade, e mais outra teoria, mais outra dificuldade, isto parece um pouco um exercício um pouco quase sofístico e um pouco vazio, não é? Então hoje eu tenho uma ideia, uma perspectiva um pouco mais construtiva do que tinha há uns anos. Da perspectiva do teu leitor, agora que estás a dizer isso, faz todo o sentido. Eu leio tudo o que tu publicaste, acho que desde sempre. E realmente vou ter que repensar, porque nota-se uma certa evolução na forma como vais escrevendo, mas não tinha pensado desse ponto de vista, dessa perspectiva. Mas vou reler então os teus livros agora com essa nova informação em mente. Em relação ao livro do Lycan, lá está o que tu estás a dizer, torna a leitura realmente difícil. Se alguém quiser ler o livro de fio a pavio, é complicado. Eu, nesta minha releitura, fiquei ali pelos overviews, não é? Pelas introduções, das teorias do Russell e por aí fora, e depois percebi que as 10 páginas seguintes eram de cascar nisso mesmo. É interessante, mas exige de nós uma disponibilidade temporal e mental. Sim, até porque no fundo o que acontece é que o trabalho construtivo vai ter que ser o leitor a fazê-lo. Sim. Vai ter que ser o leitor a olhar para aquela selva de teorias e objeções e respostas às objeções e novas teorias e tentar ver, ok, como é que eu consigo retirar daqui uma perspectiva construtiva que seja mínima, não? O que é que de positivo e construtivo se pode dizer acerca deste fenómeno linguístico? Ok, eu sei que há esta teoria, aquela, mas qual é a base inicial com a qual todas as teorias têm que estar de acordo, porque é por simplesmente aquela parte mais, digamos, mais óbvia, mais inicial das coisas. Esse trabalho vai ter que ser feito pelo próprio leitor.
Podemos fazer uma leitura inicial dos pontos de partida de cada capítulo e já ficamos com uma ideia de Sim, por onde é que as coisas andam. E depois sabemos que há muito para aprofundar, obviamente. exato. Olha, antes de passar então só ao aspecto mais geral da filosofia da linguagem, Desidério, falaste há pouco desse problema, não é? De como é que uns riscos e uns sons e umas vibrações no ar produzem significado. Que outro consegue-nos dar assim, e já falamos da metáfora também, do problema do sentido metafórico, que outro problema é que te soa, assim, é que te interessa assim, na filosofia da linguagem? Este problema inicial está diretamente ligado a um outro problema, que é o problema de como é que nós conseguimos compreender frases novas e novos Hum. significados de uma maneira tão rápida e com tanta facilidade. Pensem no seguinte: nenhuma das frases que eu disse aqui hoje, ou tu, algum de vocês tinha ouvido essas frases antes. E, no entanto, vocês compreenderam todas as frases que nós dissemos aqui. Daí, essa maneira muito uh, engraçada como o Lycan começa o livro dele, precisamente por apresentar um exemplo. E eu já agora, deixa eu ver se eu tenho aqui, que eu posso ler porque é muito engraçado o exemplo do Hitler que tu mencionaste aqui. Eu penso que tenho aqui, deixa eu ver se eu encontro. Exato, cá está a frase. Reparem na seguinte frase. Não há muitas pessoas que saibam que em 1931 Adolf Hitler foi aos Estados Unidos da América e, no decurso da viagem, visitou vários pontos de interesse, teve em Iowa um breve caso amoroso com uma senhora de nome Maxine. Na minha edição é que é o Cook, Ok. ele mudou. É Keokuk Cook no Iowa. Okay? Ah, Keokuk bom, ok, Cook não. no Iowa. Okay? Teve um caso amoroso com uma senhora de nome Maxine, experimentou mescal, o que o fez ter alucinações com hordas de rãs e sapos que calçavam botinhas vermelhas e cantavam o Horst Wessel Lied. Infiltrou-se numa fábrica de munições perto de Detroit. Encontrou-se secretamente com o vice-presidente Curtis para tratar de futuros compromissos comerciais relativos às peles de foca e inventou o abre-latas elétrico. É delicioso isto. Ora bem, vocês nunca tinham ouvido esta frase antes, de certeza absoluta. Não. O Lycan comenta logo de seguida. Bom, há uma boa razão, porque ele começa por dizer não há muitas pessoas que saibam que... E depois vem Sim. aquela frase longa que eu li, não é? E depois ele diz, bom, há uma boa razão pela qual não há muitas pessoas que saibam disto, é que é tudo falso. Mas o que é que há de interessante aqui? O que há de interessante aqui é que é uma frase completamente louca, com carradas de informação nova, toda falsa, não é? Tudo falso, pois. Com carradas de informação nova, uma frase com uma certa estrutura gramatical complexa, com parentéticas atrás de parentéticas, e, no entanto, vocês compreenderam a frase corretamente. E rapidamente, e sem esforço. A questão é, como é que isto é possível? A frase é completamente nova. Okay? Portanto, não se trata de reconhecer uma coisa que vocês já conheciam antes. Portanto, a ideia aqui é, este género de fenómeno explica-se tendo em conta que a linguagem tem seguintes elementos fundamentais. Em primeiro lugar, um léxico relativamente fixo. Ou seja, termos, palavras, cujo significado vocês já conhecem. Okay? Essas palavras incluem nomes próprios, como é o caso do nome Adolf Hitler. E incluem termos gerais como rãs e sapos. Portanto, vocês têm um vocabulário, okay? Um conjunto de palavras que já conhecem. Depois vocês têm também o domínio da gramática, ou seja, vocês sabem como é que as palavras se juntam umas às outras para fazer frases com sentido. E a partir do momento em que têm estes dois elementos, vocês conseguem descodificar uma frase inteiramente nova, desde que essa frase tenha uma estrutura gramatical reconhecível e desde que essa frase tenha, ainda que não totalmente, mas pelo menos maioritariamente, termos que já conhecem. Reparem que vocês compreendem uma frase com um termo desconhecido. Pelo contexto, conseguem mais ou menos compreender o que é que aquela palavra quer dizer. Isso acontece muito quando nós estamos lendo literatura, não é? Estamos lendo literatura e eu lembro de ser criança e ler pela primeira vez a palavra íngreme.
Eu não fazia a mínima ideia que aquela palavra queria dizer, mas eu descobri pelo contexto o que é que aquilo queria dizer. E depois fui ver ao dicionário e confirmei que realmente queria dizer aquilo que me parecia que queria dizer, que era uma subida difícil, não é? Ou uma descida difícil, não é? Uma descida muito acentuada. Uma descida fácil ou uma subida difícil? Exato. Bom, fácil, fácil não é. Se vês aqui em Ouro Preto, sobretudo quando Exato. chove, as descidas são extremamente perigosas e de vez em quando os, as caminhonetes que trazem as cargas despistam-se e vão para aí afora, e portanto descer também é perigoso. Não é? É verdade, é verdade. E na realidade, repara que para quem faz montanhismo como eu, que faço muitas trilhas na montanha, a descida é sempre mais perigosa e temos que a fazer sempre com muito mais cuidado do que isso. Exatamente. Porque quando nós vamos a subir, nós vamos a subir, vamos a ver exatamente onde vamos pôr os pés. Quando nós descemos, temos os olhos no lugar errado, não é? Porque temos que ir com o rosto para o chão e os pés estão lá do outro lado e nós não sabemos onde é que estamos a pôr os pés. Não é? Então é muito mais difícil descer do que subir uma montanha. Ok, mas voltando ao tema, então, esta é a maneira como nós compreendemos este tipo de fenómeno. Portanto, nós conseguimos descodificar frases inteiramente novas porque temos um léxico limitado, apesar de ser gigantesco, são milhares de palavras que as pessoas dominam. É claro que as pessoas com mais conhecimento literário ou com mais formação académica têm um vocabulário maior do que as outras. Portanto, nós temos um certo vocabulário que varia de pessoa para pessoa, e depois temos um domínio das estruturas gramaticais. E isto é o que explica como é que nós descodificamos tão rapidamente frases novas. Mas isto mesmo assim é insuficiente, porque a maior parte das frases que nós ouvimos no dia-a-dia, ao contrário das frases que nós vemos escritas, as frases do dia-a-dia são quase todas agramaticais. Raramente as pessoas falam de uma maneira gramaticalmente correta. Nós falamos, hesitamos, voltamos atrás, pomos uma parentética, começamos uma frase que não acabamos. E ainda assim somos percebidos, não é? E ainda assim nós entendemos as pessoas. Aliás, isso lembra-me um saudoso professor, que já morreu, da Faculdade de Letras de Lisboa, que tinha a característica extraordinária de o primeiro dia de aulas era de uma clareza impressionante. E ele apresentava o tema que íamos lecionar ao longo do ano, na altura o curso não era semestral sequer, e começava, depois de apresentar os preliminares e a bibliografia, começava então a lecionar. E começava com uma frase extraordinariamente clara e muito precisa, só que depois a frase não acabava. E não chegou a acabar até ao fim do ano. Ele nunca acabava a frase nunca mais acabava. Eu estou a exagerar um pouco, estou a fazer um pouco de humor, mas quer dizer, era um caso extremo de uma frase agramatical, porque ele punha tantas parentéticas e perdia-se e voltava atrás e continuava, e nós andámos até ao final do ano à espera de encontrar o fim da frase e nunca chegámos ao fim da frase. E depois acabou o ano. Eu estou a brincar um pouco, com uma imagem saudosa, até porque o professor já morreu e tudo isso. Né? Estou a brincar sem malícia alguma. Portanto, claro. Mas a chave para isso pode estar, tu desta pista no início, tu eras uma criança quando leste aquilo, portanto a chave pode estar na tua biologia ou na tua psicologia, que de alguma forma faz com que até uma criança consiga preencher essas lacunas gramaticais. Pois, este é um aspecto importante do nosso conhecimento já científico, digamos, da maneira como a linguagem é trabalhada pelos cérebros humanos, que difere dos outros cérebros. E um dos fatores aqui, mas esse fator foi descoberto filosoficamente, um dos fatores que explica este aspecto, chama-se isto a produtividade da linguagem. A produtividade da linguagem é esta capacidade que nós temos de formar frases novas, significados novos, com base no número finito de elementos do significado. Portanto, vamos incluir aqui o léxico e a gramática, não é? As duas coisas formam um número finito de elementos. Com um número finito de elementos, nós produzimos um número infinito de significados. Okay? E chama-se isso a produtividade da linguagem. Agora, a produtividade da linguagem foi compreendida muito antes pelos filósofos, muito antes de nós termos dados científicos que nos mostram que os outros animais têm uma enorme dificuldade com as linguagens sintaticamente articuladas, precisamente porque não têm a chave da possibilidade da produtividade da linguagem, que é o conceito de recursão. Okay? O que é isso da recursão? A recursão é a capacidade que nós temos de ter um número limitado de elementos do significado
que depois podemos reaplicar uma vez e outra, daí a palavra recursão, podemos reaplicar os mesmos termos à mesma frase e formamos uma segunda frase, e depois uma terceira, e depois uma quarta, e todas elas com novos significados. Este elemento de recursão é aquilo que os seres humanos, e isso agora já é a parte científica das coisas, nascem com a capacidade para apanhar o aspecto recursivo da linguagem, e os outros animais que têm linguagens e conseguem aprender linguagens muito básicas, como no caso dos chimpanzés, não é? Mas eles nunca apanham a ideia de recursão. Então, por exemplo, no chimpanzé, nós conseguimos ensinar a um chimpanzé com a linguagem gestual, né, porque ele não tem cordas vocais para conseguir falar como nós, mas com a linguagem gestual, a linguagem de gestos, ele consegue aprender várias coisas. Ele consegue aprender a dizer que tenho fome, tenho sede, quero água, e os conceitos numéricos, ele também, inicialmente, parece que aprende os conceitos numéricos. Ou seja, nós ensinamos o que é o 1, o 2, o 3, e ele aprende. Ele aprende que aqui estão 2 bananas, aqui estão 3 bananas. E ele consegue dar o nome. Ele diz, são 2 bananas aqui, estão 3 bananas aqui, está uma banana lá. Ele consegue fazer isso. Só que cada vez que nós passamos de número, vamos ter de... Ele entende os nomes dos números como nomes. Ok. Ele nunca entende recursivamente o conceito de número. E isso é o que acontece com uma criança. Uma criança pode até nem saber qual é o nome do número 11, mas ela sabe que há um número depois do 10 e antes do 12. Pode até nem se lembrar do nome do número. Se tu lhe disseres, vai buscar 6 bananas mais 5, ele vai buscar a banana a 6 e o 5, não vai buscar o 11, não é? Exatamente. Ele não consegue encarar a ideia de recursividade, porque os números são feitos por recursividade. Okay. Vocês basta começarem com 1 e terem a operação de somar 1. Isto é suficiente para vocês terem um número infinito de números. Okay. 1 mais 1 dá 2, depois mais 1 dá 3, depois mais 1... E nunca mais acaba. Esta recursão, ou seja, que uma criança apanha isto muito facilmente, ela apanha que... Ela não entende a palavra 10 como o nome do número. Ela apanha o conceito de 10 como um conceito que diz respeito a uma certa operação, que é aquilo que vem antes do 9 e vem depois do 9 e antes do 12, antes do 11. Ela apanha isto, ela apanha o lugar que está aqui em causa. O nome é relativamente irrelevante. O que ela apanha é a operação que permite formar o 10 a partir do 9 e que permite, a partir do 10, formar o 11. Esta é a operação da recursão, que é a chave para nós compreendermos a maneira como funciona a produtividade da linguagem. Então, o que é que acontece neste caso? Precisamos agora um exemplo muito simples. Vocês têm têm uma frase simples como a Joana está feliz. Okay? E agora têm um único elemento sintático que é a operação de negação. Okay? E vocês vão agora dizer, a Joana não está feliz. Formar uma frase nova com base na frase anterior. E agora vocês podem continuar a acrescentar negações. Claro que no caso das negações isso é sempre trivial, porque quando vocês têm uma frase, ela era verdadeira, por exemplo, vocês acrescentam a negação, fica falsa. Acrescentam uma segunda negação, fica outra vez verdadeira. Acrescentam uma terceira negação, fica outra vez falsa. Ou seja, a cada número ímpar de negações é como se tivessem só uma negação, a cada número par de negações, mesmo que sejam 200, é como se não tivesse negação nenhuma. Não é? As negações duplas cancelam-se. Mas o ponto crucial é que isto dá-vos uma ideia do que é a recursão, entendem? Portanto, imaginem que no meu léxico só tenho uma frase, que é a palavra Joana está feliz, e só tenho uma operação lógica, que é a operação de negação. Mesmo assim, já consigo com isto fazer um número infinito de frases. O professor dominava a recursão. Exato. E a recursão é isto, estão a ver? A recursão é a chave para nós compreendermos a produtividade da linguagem. Uma coisa tão simples para-nos do resto dos animais todos, dos primatas superiores. Fantástico. Impressionante. Olha, Desidério, já nos conseguiste interessar, acho eu, mais ainda pela filosofia da linguagem. Se calhar agora, muito geral, de uma forma muito geral, como é que os filósofos, ou quando é que os filósofos e como é que se começaram a interessar pela linguagem? Eu sei que houve um grande interesse no século XX, meados do século XX, não terá sido a primeira vez que os filósofos se interessaram pela linguagem, não é? Eu lembro-me vagamente do termo, não era linguistic turn, a viragem linguística, algo por aí, mas historicamente consegues dar só assim um apanhado de quando e como é que os filósofos começaram a interessar por este fenómeno? A filosofia da linguagem teve desenvolvimentos muito importantes no século XX, mas ela de facto começa com, pelo menos, Aristóteles. Aristóteles escreveu vários tratados daquilo que nós hoje chamamos de filosofia da linguagem, porque ele desenvolveu a lógica e, para desenvolver a lógica, teve que fazer um estudo da linguagem. Porque nós não conseguimos dizer... Porque, no fundo, a lógica dedutiva é uma linguagem
muitíssimo simplificada para dar conta de uma coisa especial que nós fazemos com a linguagem, que é o raciocínio dedutivo. E, portanto, fazemos uma linguagem extremamente simplificada para dar conta desse fenómeno especial da nossa maneira de pensar, que é quando nós pensamos dedutivamente, que é uma maneira muito mais simples de raciocinar do que o raciocínio indutivo, que envolve recursos muito mais sofisticados, e é por isso que a compreensão do raciocínio indutivo foi muito mais tardia do que a compreensão dos elementos fundamentais do raciocínio dedutivo. Mas, ao contrário do que, por vezes, digamos, historiadores um pouco mais desatentos da filosofia poderão dizer, a filosofia da linguagem não nasceu no século XX. A filosofia da linguagem nasceu, pelo menos, com Aristóteles. Os tratados de lógica de Aristóteles têm uma carga linguística imensa. A própria metafísica de Aristóteles é basicamente, alguns daqueles livros são basicamente reflexões sobre termos fundamentais da filosofia. É uma reflexão de filosofia da linguagem acerca de como esses termos funcionam e como é que nós podemos usar esses termos apropriadamente para não cair em falácias. Então, Aristóteles foi a primeira pessoa que desenvolveu um interesse profundo pela linguagem. Esse interesse foi aprofundado pelos estoicos, que foram também, que desenvolveram, no fundo, a lógica que hoje estamos aqui a usar para poder falar aqui remotamente, a lógica proposicional, que é a lógica que é usada nos computadores, e foram os estoicos que a desenvolveram. Esta lógica é diferente da lógica de Aristóteles, apesar dos conceitos fundamentais serem exatamente os mesmos. Mas a lógica de Aristóteles é uma lógica de predicados, e a lógica dos estoicos é a lógica que nós hoje chamamos de lógica proposicional, ou lógica vero-funcional. Portanto, tanto os estoicos como Aristóteles fizeram reflexões linguísticas em função do trabalho que eles fizeram na lógica. Depois, com o Império Romano e com os filósofos do Império Romano, não houve tanto... não se deu tanta atenção à filosofia da linguagem nem à lógica. Deu-se atenção a outras áreas da filosofia. Mas quando chegamos ao período medieval, sobretudo depois de passada a patrística, passado o neoplatonismo, quando entra os primeiros passos daquilo que ficou conhecido como escolástica, que na verdade é um termo um pouco pejorativo, digamos, que foi usado depois pelos modernos, a partir do século XVI, a partir do século XVII, um pouco pejorativamente, eles queriam dizer os filósofos das escolas, não é? Porque eram pessoas que trabalhavam em universidades, não é? Porque as universidades são fundadas no século XII, século XIII, eu não lembro exatamente em que século é que foi fundada a Universidade de Paris e a Universidade de Oxford, que são as duas primeiras grandes universidades europeias. Antes disso houve a Escola de Bolonha, mas que era uma coisa mais limitada. Mas com Anselmo começa-se a dar uma grande atenção ao rigor lógico do raciocínio, e depois, com vários trabalhos de filosofia medieval, houve um desenvolvimento e uma atenção dada a vários aspectos da filosofia da linguagem. Em grande parte também porque eles davam atenção à própria lógica de Aristóteles, e, portanto, o próprio Aristóteles trabalhou sobre vários temas de filosofia da linguagem, e os filósofos medievais fizeram a mesma coisa. Mas tudo isso foi deitado fora, o bebé foi deitado fora com a água do banho, como se costuma dizer, não é? Porque os modernos, na verdade ninguém sabe exatamente porquê, ou pelo menos eu não sei exatamente porquê, mas com o século XVI dá-se um terremoto cultural na Europa, não é? Quer dizer, houve uma mudança científica, quer dizer, começa a ciência moderna, houve uma mudança política, económica e cultural. E estas mudanças tiveram como consequência um certo desprezo pela cultura medieval. A cultura medieval tinha muitas coisas erradas, nomeadamente a cultura escolástica medieval tinha muitas coisas erradas, tinha muitas coisas de valor também, e foi tudo um pouco deitado fora. De maneira que são os filósofos modernos que são, digamos, responsáveis. Eu estou a falar, portanto, de John Locke, Hobbes, David Hume, Berkeley, Leibniz, Descartes, Spinoza. Estes filósofos, e Spinoza e Leibniz são um pouco, digamos, marginais aqui neste rol de filósofos modernos que eu mencionei aqui. E são, em parte, precisamente um pouco marginais, porque, em grande parte, estes dois filósofos são os únicos modernos que tinham um maior conhecimento da filosofia medieval e que usavam a filosofia medieval na sua própria maneira de fazer filosofia. Agora, a maior parte dos outros filósofos, como Descartes, por exemplo, ou David Hume, ou Locke, a principal atitude que eles tinham relativamente à herança medieval era de rejeição. E, portanto, eles começaram a fazer filosofia um pouco do zero. E como começaram a fazer filosofia um pouco do zero, eles simplesmente não se interessaram pelos temas de filosofia da linguagem que vinham da Idade Medieval. Então, é devido aos modernos que depois, quando se chega ao século XX,
se gera um pouco a ilusão de que a filosofia da linguagem era uma coisa que tinha sido desprezada na filosofia, que não tinha sido tratada na filosofia, e que agora precisávamos de dar atenção à filosofia da linguagem. E é isso que acontece com Frege e Russell. Frege e Russell dão atenção à filosofia da linguagem, em grande parte pela mesma razão pela qual Aristóteles deu atenção à filosofia da linguagem, é que eles estavam a desenvolver a lógica moderna, seja Frege, seja Russell. E quando se começa a desenvolver a lógica moderna, nós começamos imediatamente a deparar-nos com questões relacionadas com o significado e com a maneira como a linguagem funciona. Porque, como eu vos disse, a linguagem da lógica, tal como a linguagem da matemática, é uma linguagem artificial, criada de propósito para dar conta de uma maneira especial de pensar, que é a maneira dedutiva de pensar. Mas ao fazermos isso, inevitavelmente começamos a perguntar-nos como é que funciona a linguagem em geral. Ou pelo menos como é que funcionam aqueles aspectos da linguagem que são necessários para nós conseguirmos desenvolver a linguagem da lógica. Então Frege e Russell acabam por trilhar os mesmos passos que Aristóteles tinham trilhado e trilhar os mesmos passos que grande parte dos medievais tinham trilhado, se bem que em grande parte com ignorância histórica acerca do que tinha sido feito. Então, e é aí que renasce, digamos, a filosofia da linguagem. Quando Rorty usa essa expressão da viragem linguística numa antologia de textos, a ideia dele é que isso que seria uma das características da filosofia conhecida como filosofia analítica, por vezes, e que seria essa viragem linguística. Isto é um pouco, pelas razões que eu aduzi, um pouco abusivo, não é? Porque, quer dizer, nesse caso teríamos de falar de uma viragem linguística em Aristóteles, de uma viragem linguística medieval, e portanto seria melhor fazer as coisas ao contrário, que foi um esquecimento da filosofia da linguagem por parte dos modernos, é um pouco ao contrário, não é? São os modernos que são a exceção na história da filosofia, não é os filósofos analíticos que são as pessoas que fizeram uma viragem especial. E a mesma coisa acontece com a chamada filosofia continental, quer dizer, a ideia de Rorty de que seria a característica da filosofia analítica seria essa viragem linguística, é historicamente falsa, porque os trabalhos de Saussure, que era um linguista que teve muito impacto na filosofia francesa e na filosofia alemã, e os trabalhos de hermenêutica, os trabalhos do próprio Heidegger, os trabalhos de Derrida, todos estes filósofos têm uma reflexão profundíssima sobre a linguagem, portanto, e são considerados, digamos, filósofos continentais. E, portanto, pensar que a viragem linguística é uma coisa própria da filosofia analítica, como o Rorty pensava, é simplesmente uma barbaridade histórica. Isto é simplesmente falso, é factualmente falso, simplesmente. Não é? E é falso em duas medidas diferentes, não é? Como eu acabei de explicar. Portanto, a filosofia da linguagem é de facto algo que está presente ao longo da história da filosofia, foi talvez um pouco esquecida por parte dos modernos por as razões que eu aduzi, mas quero também chamar a atenção para exceções aqui. Então, o próprio Locke, que é talvez um dos mais importantes pioneiros da filosofia moderna, juntamente com Descartes, não é? Que ele é anterior a David Hume, ele é anterior aos desenvolvimentos posteriores da filosofia moderna. Descartes e David Hume. Ora, Descartes não tem, que eu saiba, reflexões de caráter linguístico, mas Locke tem. Locke tem. Quer dizer, Locke deu atenção à maneira como a linguagem funciona, deu atenção a um conceito fundamental da linguagem, que é o conceito de abstração, e deu atenção à maneira como a linguagem funciona. E procurou desenvolver uma explicação do funcionamento da linguagem. Então também não é completamente verdadeiro que os modernos desprezaram a filosofia da linguagem. Alguns desprezaram, mas nem todos desprezaram. Então este é um pouco, digamos, uma brevíssima história da filosofia da linguagem em 2 minutos e 35 segundos. Olha, foi mais que isso, pá, e obrigado por corrigir um vício pseudo-académico meu. Exatamente, eu tinha essa ideia mal fundamentada, obviamente, e sim, agora lembraste-me bem do Rorty, essa ideia de que havia uma originalidade na filosofia analítica, com algumas pontuações anteriores de Aristóteles, sim, que sabíamos da retórica, da poética e por aí fora. Santo Agostinho, parece-me que o próprio Wittgenstein critica a teoria da linguagem, se é que se pode chamar assim, do Santo Agostinho, mas corrigiste-me então esse vício de conhecimento e clarificaste bastante aqui a coisa. Olha, Desidério, é um prazer ouvir. Eu gosto imenso de dar-te corda e depois parece que estou aqui a ouvir um livro ao vivo desenrolar. É um prazer, isso é ouro. É ouro, para mim é um prazer e é muito valioso eu ter-te aqui na Academia do Diálogo. Isto fica tudo gravado, por muitos disparates que disseste, isto vai ficar tudo gravado. E sei que as pessoas também dão valor porque as tuas intervenções aqui no canal do YouTube, essas visualizações são muito vistas, percebes? São muito vistas. Agradeço-te imenso. A maior parte das pessoas que estão na Academia do Diálogo não estão ligadas à filosofia,
mas têm um prazer enorme e um interesse enorme em aprender com quem sabe, como tu. Olha, dito isto, não sei se queres dizer alguma coisa, eu vou abrir aqui alguns Então, minutos só para as... vamos abrir É, se pode algumas ser? questões que tenham. Pode ser, Está bem, claro. obrigado. Pá. Olha, meus amigos, aproveitar, enquanto o desidero não cai para o lado desidratado, acabou de sair de uma gripe complicada, é só levantar a mãozinha, já sabem, ou então pôr aquelas mãos digitais que vocês também conhecem aí. Desidero, há um bocado falaste de um terremoto e eu estava ali a olhar para o António Feliciano. Se há aqui um terremoto no escritório dele, ele fica soterrado em livros, aquilo. Mas era no século XVI, era um terremoto cultural. Ali é onde são um terremoto cultural da biblioteca do António. A Helena também tem, mas agora esconde. Eu comecei a chamar a atenção para a biblioteca dela e a Helena esconde ali os livros, atrás daquela cortina. Caríssimos, não se acanhem. Aproveitem que está aqui o nosso mestre. Ok, temos aqui a questão da Maria Lourdes. Onde é que está? Dá ali a mão. Fugiu, a Maria de Lourdes estava mais em baixo. A Maria de Lourdes vem da área das línguas. Eu já sabia que ela tinha alguma coisa a dizer. Força, Maria de Lourdes. É só ativar o som. Ok, já me estão a ouvir? Já Sim, estamos a senhora. ouvir. Então, boa noite a todos. Boa noite. Obrigada mais uma vez ao Desidério, ao professor, por estar aqui. Portanto, eu inscrevi-me também neste, já ouvi também outros em que participou e gostei bastante. E este porque, portanto, a minha área é das literaturas, mas eu tenho mesmo, só tenho uma cadeira a mais de literatura, o resto é de linguística. E, portanto, dava língua portuguesa também, não é? Portanto, interessou-me muito porque desconheço completamente, portanto, a área da filosofia e nem sabia que a filosofia realmente tratava estas questões da linguagem. E gostava, portanto, de começar por dizer que quando, portanto, diz que mudou um bocadinho a sua maneira de encarar, não é? A maneira até como dá ou leciona, portanto, a disciplina, no sentido de a tornar menos dialética e mais construtiva, penso que foi isso que disse. Portanto, porque na realidade, quando deu aquele exemplo da sua aluna, que era de linguística, e eu sinto um bocadinho sempre isso quando assisto aqui, não só com o professor, mas também com outros, ou até em cursos, por exemplo, sinto realmente um bocado isso, ou seja, estou sempre um bocadinho na procura de uma conclusão, digamos assim, não propriamente definitiva, mas algo não tão dialético para chegar ao fim e dizer, afinal de contas, esta teoria vai contra a outra e depois vem outra e depois a outra desfaz já e portanto ficamos assim um bocadinho, parece-me, sinto-me um bocadinho assim no vazio. Portanto, penso que talvez, não sei, quer dizer, para mim seria realmente interessante ler até alguma coisa, não sei se já produziu alguma coisa escrita por si, já nesse sentido um pouco mais construtivo, algum livro, portanto, que tenha realmente produzido, para poder tirar realmente alguma conclusão, mesmo que nós sabemos que elas nunca são definitivas. Sim. E que vêm depois outras teorias daqui a algum tempo, não é? Sim, eu compreendo que isso aconteça e um pouco na brincadeira as pessoas costumam dizer que eu sou um filósofo analítico e eu recentemente tenho dito, olha, eu agora já não sou mais analítico, sou um filósofo sintético, porque eu penso que as sínteses fazem muita falta. Não é, Maria de Lourdes? Porque é disso que se trata, não é? Quer dizer, é uma certa síntese. É claro que a síntese vai ser provisória, não vai ser definitiva, daqui a 5 anos podemos descobrir que a síntese precisa de ser melhorada, mas as sínteses têm um papel esclarecedor e orientador. E eu penso que por vezes há um certo academismo, digamos, da maneira como se... Academismo no mau sentido da palavra, na maneira como se aborda a filosofia, porque é quase como se fosse um exercício frívolo de uma teoria, e depois mais outra, e depois mais outra, e mais uma objeção, e mais uma resposta à objeção, e mais outra objeção, e fica assim quase num tocato lá, digamos assim. Portanto, eu penso que uma abordagem mais construtiva é uma coisa difícil de ser feita,
é uma coisa que eu e alguns outros colegas somos uma minoria que temos essa perspectiva mais, digamos, moderna da filosofia. Eu não sou a única pessoa que tem essa perspectiva, há vários outros. Uma componente dessa perspectiva também é uma forte preocupação interdisciplinar, no sentido em que nós pensamos que se nós vamos abordar um fenómeno, vamos abordá-lo, claro, porque somos filósofos, vamos abordar o fenómeno do ponto de vista filosófico e vamos abordar o aspecto filosófico do fenómeno, mas se nós não tivermos ao mesmo tempo uma compreensão dos aspectos não filosóficos do fenómeno, por exemplo, aspectos científicos, ou aspectos históricos, ou aspectos linguísticos, a nossa compreensão filosófica vai sofrer também com isso. Não é? Então, a minha abordagem atual tem estas duas componentes, uma componente de síntese, uma componente que eu chamo construtiva, e uma componente interdisciplinar. No que respeita especificamente à filosofia da linguagem, deixe-me ver se eu coloco aqui no chat um artigo onde eu apresento algumas coisas construtivas e fundamentais sobre a filosofia da linguagem. Deixa eu ver se eu descubro isto. Não foi o artigo que escreveste para a Folha, pois não? É esse mesmo, tens aí o link, Amal. Tenho. Está na página do diálogo, acho eu, Desidério. Ok. Então se está lá, então é esse mesmo link. Na página deste diálogo vocês têm lá. Sim? Ok. Então esse é precisamente onde eu apresento alguns dos aspectos que penso que são, digamos, construtivos para compreender a linguagem. E aí eu penso que o triângulo linguístico desempenha aqui um papel fundamental na compreensão das coisas. E vários filósofos, isso é visível no caso do livro do Lycan, vários filósofos procuram entender a linguagem, esquecendo que não há linguagem sem agentes linguísticos. Não quer dizer que todos os filósofos tenham feito isso. Não é? Paul Grice, por exemplo, ou Strawson, eram filósofos da linguagem que davam muita importância ao facto da linguagem ser um fenómeno humano. Não é? E o próprio segundo Wittgenstein. Só que nós precisamos de compreender adequadamente o que é que isto quer dizer. E uma maneira de compreender isto é pensar num triângulo linguístico. E o triângulo linguístico é o seguinte. Numa das pontas do triângulo, nós temos coisas físicas que nós usamos para produzir significados. São sons ou riscos, traços de um papel. Coisas físicas. Okay? Essas coisas físicas são usadas para falar, seja do que for que nós queremos falar. Queremos falar de árvores, queremos falar de caça, queremos falar de sentimentos, queremos falar de moral, queremos falar... Seja o que for que nós queremos falar. Isso é o que está na outra ponta do triângulo. Agora, estas coisas físicas só têm o poder simbólico para falar dessas outras coisas das quais nós queremos falar, que é o que está na segunda ponta do triângulo, devido ao que está na terceira ponta do triângulo. E o que é que está na terceira ponta do triângulo? Agentes linguísticos que, coordenadamente, usam essas coisas físicas para fazer esse trabalho. E isto é um triângulo básico. Sem isto, não há qualquer tipo de compreensão adequada da linguagem. Pode ser que seja preciso acrescentar aqui outros elementos, mas estes são os elementos sem os quais não se compreende a linguagem. Nomeadamente, não se compreende o seguinte. Quando a pessoa olha para uma frase escrita e a pessoa pergunta-se como é que estes traços que aqui estão conseguem dizer, sei lá, por exemplo, que a neve é branca. Bom, estes traços só conseguem dizer que a neve é branca porque vários agentes linguísticos estão coordenados de tal maneira que interpretam aqueles riscos dessa maneira. Por exemplo, os alemães olham para aqueles riscos e dizem isto não quer dizer nada. Claro, para nós quer dizer devido à convenção, às convenções da língua portuguesa. Portanto, o conceito completamente humilde e banal de convenção linguística é integral à compreensão dos fenómenos linguísticos. Ora, vários filósofos, não todos, mas vários filósofos tentaram compreender a linguagem, eliminando completamente os agentes linguísticos e pensando que a linguagem era um triângulo linguístico diferente deste que eu acabei de dizer. E esse triângulo linguístico era o seguinte. Numa das pontas, temos outra vez estas coisas físicas, os sons e os traços. Na outra ponta, temos sempre a mesma coisa, que é as árvores e os rios e os sentimentos de que queremos falar. E na terceira ponta, eles, em vez de colocarem os agentes linguísticos, colocam conceitos abstratos. Nomeadamente, colocam o conceito de conceito, perdoa o pleonasmo, e o conceito de proposição. E a ideia deles é, bom, as coisas físicas não têm, evidentemente, o poder de ter significado. Portanto, estas coisas físicas não têm o poder para falar de árvores. Portanto, estes traços aqui, estes sons e estes traços, só conseguem falar de árvores porque exprimem conceitos, exprimem proposições, e os conceitos e as proposições falam de árvores.
o que é que está de errado aqui neste triângulo linguístico? Bom, é que eles vão ter que introduzir os agentes linguísticos à mesma, porque certamente que essas coisas físicas, para poder exprimir os tais conceitos abstratos e misteriosos, para poder exprimir as tais proposições misteriosas, vai ter que ser com agentes linguísticos, porque não são os traços no papel que por si só exprimem a proposição de que a neve é branca. É porque os agentes linguísticos usam aqueles traços de uma certa maneira para exprimir aquela proposição. Agora, em primeiro lugar, portanto, eles vão ter que transformar o triângulo num quadrado, porque vão ter que introduzir aqui os agentes linguísticos. E agora, quer dizer, surpresas das surpresas. A partir do momento em que eles introduzirem os agentes linguísticos, não precisam desse conceito misterioso, que é o conceito de conceito e o conceito de proposição. Porque basta que tenham os agentes linguísticos, quer dizer, se o agente linguístico tem o poder para pegar num conjunto de traços físicos e fazer esses traços físicos exprimir uma proposição, então os agentes linguísticos também têm o poder de pegar nesses traços físicos e fazer esses traços físicos dizer diretamente que a neve é branca, em vez de primeiro terem que exprimir a proposição de que a neve é branca, para que depois a proposição de que a neve é branca diga que a neve é branca. Então, isto está a ver, é um pouco como nós estarmos a introduzir, quer dizer, está aqui a pessoa que produz as batatas, está aqui a pessoa que quer comprar as batatas, nós pomos um intermediário aqui no meio, e depois, claro, vamos ter que pôr outro intermediário no meio e outro intermediário, e as batatas nunca mais chegam lá. Nunca mais chegam à pessoa que quer as batatas. Não é? Por simplesmente, aqui é a mesma coisa, quer dizer, nós temos coisas físicas e temos agentes, e a partir do momento em que temos agentes que trabalham essas coisas físicas, é suficiente para explicar os fenómenos da linguagem. As convenções linguísticas funcionam em termos estatísticos. Ou seja, não é preciso que haja uma completa constância para que os fenómenos do significado possam existir. O que eu quero dizer com isto é o seguinte: não é preciso que a palavra neve, em língua portuguesa, seja usada sempre, 100% das vezes, exatamente com o mesmo significado. Não. Basta que a palavra neve seja usada de uma maneira estatisticamente relevante em determinados contextos para querer dizer neve. E isso é suficiente para, digamos, a estabilidade do significado. Mas, ao mesmo tempo, repara, seja como for que você vai explicar a estabilidade do significado, você vai ter que explicar também a plasticidade do significado, que é aquilo que nos remete para o lado escuro das coisas que interessa ao Tomás. Porquê? Bom, porque imagina que nós estamos aqui num contexto militar e nós combinamos entre nós que quando eu disser pelo rádio está a nevar em Lisboa, isso quer dizer o ataque está iminente. Ok? E toda a gente compreende que essas coisas podem acontecer, não é? E, portanto, o exemplo que eu costumo dar com os meus alunos é: imaginem que houve para aí um problema qualquer, tudo quanto é eletrónico, sabes, falhou, os telemóveis todos, e eu preciso de encontrar uma maneira de comunicar com a minha mulher quando estou em casa, quando não estou em casa, quando for ao supermercado, e combino com ela: olha, cada vez que chegares a casa e eu não estiver em casa e a luz da cozinha estiver acesa, é porque eu fui ao supermercado. Aqui temos uma coisa física que agora tem significado, ok? Tem significado porque nós convencionamos que tem um significado. E basta ter uma suficiente constância estatística, é suficiente. Agora, claro, se de vez em quando eu deixar a luz acesa e afinal não fui ao supermercado, aquilo perde o seu poder simbólico, perde o seu poder linguístico. Às tantas a minha mulher diz: bom, tu és uma besta, quer dizer, eu já não sei quando deixas a luz acesa, quando não deixas, se quer dizer isto ou se não quer dizer nada, porque tu às vezes deixas, outras vezes não deixas, às vezes apagas a luz e vais para o supermercado, outras vezes ligas a luz e não vais para o supermercado, isso não quer dizer nada, é uma parvoíce, não é? Porque não foi suficientemente constante. Portanto, nós temos aqui estes elementos fundamentais que nos ensinam quais são os elementos fundamentais para termos uma compreensão da linguagem. E não precisamos, pode ser que precisemos por outras razões, mas estes passos iniciais da compreensão da linguagem, nós simplesmente não precisamos daquilo que talvez sejam fantasias filosóficas, que são conceitos abstratos e proposições no sentido abstrato do termo. E nesse jogo... Desculpa, Maria, diz Lourdes. Gostei muito da explicação e já não sei se estou a monopolizar. Diga. Colocar outra questão, que foi quando, portanto, quando se refere inclusivamente a essa produtividade da linguagem e à questão exatamente de como é que nós conseguimos rapidamente perceber, eu acho que não é assim tão rápido quanto a priori nos parece. Ou seja... vai depender das frases.
todos nós já dominamos, não é? Enfim, já temos uma certa idade e, portanto, já temos realmente uma quantidade lexical suficientemente alargada para termos, portanto, essa receptividade da mensagem e conseguirmos, portanto, percebê-la e podermos comunicar e, portanto, para o receptor. No entanto, se nós, até no caso português, não é? Nos pensarmos no grau de escolaridade que muitas pessoas têm, que é bastante baixo, apesar, enfim, do alargamento, não é? Enfim, desde o 25 de Abril, portanto, pelo menos, isso não acontece, e acontece muito, e os professores universitários, e portanto o professor deve ter também essa experiência, os professores têm-se queixado muito de que muitos dos alunos chegam às universidades e que têm uma fraca capacidade interpretativa e, portanto, eles não conseguem decifrar até textos relativamente fáceis, digamos assim, Exato. quanto mais textos científicos, não é? Claro. Exato, mas o que conta aqui para, desculpa interrompê-la, mas o que conta aqui para este fenómeno da imensa rapidez são frases novas. Agora, claro, se as frases novas tiverem um certo grau de abstração ou tiverem um certo vocabulário mais rebuscado, vai ser mais difícil a pessoa compreender. Mas o ponto crucial é, mesmo uma pessoa com uma baixa escolaridade, ela ouve frases novas todos os dias e compreende imediatamente o significado dessas frases. Isto é o que precisa de ser explicado. É claro que ela também vai ler uma frase complexa, sei lá, de um livro meu, por exemplo, e ela não vai entender, porque ela não tem escolaridade, não é? Ela talvez entenda depois de fazer um esforço, depois de falar com alguém, depois de alguém lhe explicar, dar uma chave interpretativa para ela compreender. Mas sim, claro, o grau de complexidade das frases, se for muito elevado, e se a pessoa não tiver escolaridade, a pessoa não vai compreender simplesmente o que a frase quer dizer. Uma das experiências curiosas que eu tive quando fui para Londres foi um casal amigo em que o marido era português e eu conhecia por intermédio de um outro amigo, de um amigo comum, mas ele era casado com uma inglesa. E nós falávamos um pouco das questões da linguagem, ela achava graça, ela estava a aprender, ela não sabia falar português, mas era casada com um português e, portanto, ela ouvia algumas palavras e às vezes falava umas frases e achava graça, não é? E depois ela ficou completamente chocada, porque eu levava um livro, quer dizer, fui jantar à casa deles com a minha namorada e levava um livro na mão, um livro técnico, de filosofia, normal, e ela achou graça, claro, o livro estava em inglês, que é a língua dela, não é? Ela pegou no livro, abriu, e ao fim de um bocado eu comecei a ver que ela estava a ficar absolutamente chocada, assim, em silêncio mortal, a ler frase atrás de frase, um monte de tempo, e eu, às tantas, mas o que é que aconteceu? E ela disse, eu estou chocada, mas tu entendes isto? E eu, sim, isso é completamente... Eu não entendo rigorosamente nada destas frases. Isto é a minha língua e tu entendes isto não é a tua língua. Tu entendes? Eu, claro que isso é completamente básico. Não é básico nada, eu não entendo nada. O que é isto? Tiveste que lhe calcar as comidas, pá. É muito engraçado, não é? Precisamente porque aquilo era muito abstrato, está a ver? Porque aquilo era uma coisa muito filosófica, ela não tinha grande formação académica e, portanto, ela estava completamente perdida com aquilo. Ela não tinha a noção de que havia frases da língua inglesa que ela, por simplesmente, não conseguia compreender, não é? Portanto, é claro que isto vai depender da formação que nós temos. E, claro, nós temos um problema educativo aqui, porque cada vez mais os meios de comunicação privilegiam a oralidade e nós não conseguimos não conseguimos desenvolver mais aprofundadamente a nossa compreensão linguística, o que significa que, por sua vez, não conseguimos desenvolver mais apropriadamente o nosso próprio raciocínio sem a linguagem escrita. A linguagem escrita é a tecnologia mais cognitivamente relevante que os seres humanos descobriram. A partir do momento em que os seres humanos descobrem a linguagem escrita, dá-se uma revolução cognitiva nos seres humanos. Jamais seria possível fazermos física, fazermos química, biologia, história, filosofia, sem linguagem escrita. Se tivéssemos apenas uma linguagem oral, nós não passávamos da pré-história, nunca iríamos conseguir fazer ciência nem coisa nenhuma. A linguagem oral não funciona. E acontece a mesma coisa, por exemplo, com a música. Sem uma notação escrita, nós nunca teríamos a Nona Sinfonia. Ou a Quinta Sinfonia, ou a Terceira Sinfonia de Beethoven. Sem notação escrita, podemos ter linguagens musicais extremamente interessantes,
e muito ricas, mas nunca com aquele grau de complexidade. Porque com aquele grau de complexidade nós precisamos ter um registro escrito, porque nós somos extremamente limitados. E acontece a mesma coisa com o nosso pensamento. Nós não somos capazes de raciocinar, nem de compreender coisas muito complexas e muito profundas, a menos que tenhamos um registro escrito e que tenhamos uma formação e um contacto com a língua escrita. Infelizmente, o nosso ensino e os nossos meios de comunicação cada vez mais privilegiam a multimédia, cada vez mais privilegiam a comunicação oral, e depois acontece esse fenómeno que estava falando aqui, que é os estudantes chegam à universidade, e aqui no Brasil isso é gritante, talvez 90% dos meus estudantes, e não estou a falar apenas dos estudantes do Departamento de Filosofia, porque nós temos cadeiras que damos noutros departamentos, Departamento de Engenharia, Departamento de Biologia, Departamento de Turismo, Departamento de História, de Direito. 90% dos meus estudantes são incapazes de entender um texto escrito completo com 3 páginas. Por simplesmente incapazes, porque eles não têm a formação para isso. Portanto, o que eles fazem é compreender mal e depois misturar aquilo mais ou menos com o senso comum que eles já trazem, e não conseguem sair daquele patamar. Portanto, o nosso sistema de ensino está a falhar gravemente nesse aspecto, aos nossos jovens. Precisamente com esta ilusão, quer dizer, talvez porque não exista a noção da importância do desenvolvimento da linguagem escrita e do trabalhar a linguagem escrita. Portanto, o aluno quer fazer o curso todo como fez o ensino secundário. Como é que ele fez o ensino secundário? Ouvindo coisas. Exato. Ele só escreve uma vez no período, quando vai fazer o teste. Aliás, isso acontece muito até no próprio ensino das línguas, o fenómeno que está a dizer, não é? Precisamente porque é muito mais oralizante, portanto, apesar de haver já as gramáticas do oral, mas de qualquer das maneiras, portanto, é muito diferente, não é? E daí as dificuldades que eles têm, e não é por acaso que no Brasil, pelo menos do contacto que eu tenho com alunos brasileiros, portanto, têm muita dificuldade em aprender línguas. Não sei se isso é muito geral, mas pelo menos do conhecimento aqui que eu tenho, eles têm realmente grande dificuldade na aprendizagem da linguagem, de línguas, do inglês, por exemplo. Sim, nesse aspecto nós em Portugal estamos muitíssimo melhor do que no Brasil. No Brasil é raro as pessoas que conseguem ler inglês. Pois. Que é uma competência muito mais direta e fácil do que a competência para entender inglês oral, ou para falar inglês, ou para escrever inglês. A competência da leitura de uma língua, quando nós aprendemos uma língua estrangeira, é a mais básica de todas, é a mais fácil. Quer dizer, há pessoas... por exemplo, eu leio alemão sofrivelmente, mas não consigo falar alemão, nem entender um alemão a falar. Mas consigo ler sofrivelmente alemão. Portanto, é uma competência mais básica. Mas no ensino, aqui no Brasil, os alunos não têm essa competência. Para terminar, pelo menos para já, eu só gostava de perceber se a filosofia da linguagem aborda, portanto, aborda o conceito que em linguística nós chamamos do signo linguístico, não é? Portanto, mais a nível do significado, e se ele aborda a parte do significante, ou seja, portanto, a componente mais fónica. Nós estudamos mais na fonética, não é? Mas se vocês abordam, portanto, também o estudo a nível do significante. Eu não conheço trabalhos filosóficos sobre a fonética, ou sobre questões associadas à fonética. Talvez exista algumas coisas, mas eu desconheço. Se bem que eu, quando ensino filosofia da linguagem, eu faço questão de dizer aos alunos, porque eles não têm bem noção de como nós ouvimos as palavras separadamente umas das outras. Mas de facto não falamos assim. Não é? O fluxo sonoro é contínuo. As palavras são todas misturadas umas nas outras. O exemplo que eu dou aos meus alunos é da maneira como os gregos escreviam. Os gregos não usavam pontuação e não usavam espaços entre as palavras. E nós hoje, quando olhamos para isso, pensamos, como é que eles eram capazes de escrever e ler daquela maneira? Bom, mas pensando bem, eles estavam a escrever e a ler da maneira como falavam, porque nós também não falamos palavra a palavra. Seria uma chatice se fizéssemos isso. Nós ligamos as palavras umas às outras. Portanto, eles limitavam-se a escrever exatamente como falavam. E também também não falamos com vírgulas e com pontos e com, não é? E portanto eles escreviam como falavam. Como falar. Essa foi uma descoberta linguística fundamental, quando nós descobrimos que afinal tínhamos fonemas separados
Exato. Isso foi uma descoberta, quer dizer, não era óbvio para um grego que havia fonemas separados uns dos outros. Não é? Eu tive uma experiência, gradual. tenho tempo para poder relatar isso rapidamente, Rápido, Maria Dolores, para dar espaço a mais alguém. com o professor Lindley Sintra. Ele, portanto, trouxe, acho que foi ou da Suíça ou da Suécia, já não me recordo bem, portanto, uma máquina, na altura, portanto, era uma grande inovação, portanto, isto na década, portanto, ora, acabei em 77 o curso, portanto, próximo da década de 80. E em que, portanto, nós só podíamos estar há algum tempo, as alunas éramos poucas, né, nessa área, e, portanto, tivemos a observar o nosso aparelho fonador a nível interior, e foi das experiências mais fantásticas que eu tive, porque se percebe lindamente porque é que nós conseguimos falar da maneira fluente, normalmente como falamos. Portanto, que era a situação que o professor estava a colocar, é porque efetivamente a nossa língua parece exatamente assim uma cabeça de pato que se move incrivelmente dentro, portanto, batendo na língua, no palato, em baixo, em cima, recuando, etc., tão rapidamente que nós ficámos abismadas quando vimos aquilo. Portanto, é muito interessante de perceber como é que realmente a nossa exclusividade do aparelho fonador, não é? Que é só nosso, os papagaios são os que têm mais parecidos, mas que realmente é só nossa e que é incrível, portanto, como é que se consegue produzir, portanto, tão rapidamente essa quantidade de fonemas assim ligados uns aos outros. Pronto, era só isto que eu queria dizer, foi uma experiência que nós adorámos enquanto alunas, está claro, e que nos ficou para sempre na memória. Porque são fenómenos que são coisas que nós fazemos todos os dias e não nos damos conta da imensa complexidade que envolve, nada. Incluindo as operações orgânicas. Se nós não tivéssemos o organismo que temos, não seria tão fácil assim conseguirmos ter o género de discurso que conseguimos ter. Então depende da nossa biologia. Pronto, dou a vez ao Maria outro. de Lourdes, muito obrigado. Meus amigos, obrigado. eu prometi acabar às h 30, portanto, se alguém tiver algum comentário ou pergunta, pedia-vos que fossem muito, muito sintéticos e breves. Quem quiser levantar o braço? Não? Se não, Desidério, damos-te carta de alforria, pá. Okay. Mais uma vez, pá, muito obrigado. Como eu disse há pouco, é sempre um prazer. Não quero abusar da tua paciência, porque quero continuar a poder chatear-te e a abusar da tua generosidade. Olha, pá, não sei se queres dizer alguma coisa para terminar, faltou-te alguma coisa, mas não, acho que cobrimos bastante em relação ao livro, não é? Abrimos o apetite ao livro do Lacan, é um excelente livro, espero que gostem, é um livro informativo, é uma excelente adição à bibliografia de língua portuguesa. Nós não tínhamos simplesmente nenhum livro atualizado de filosofia da linguagem, então os professores de linguística, de filosofia, de comunicação, etc., vão poder ter agora um recurso para poder dar aulas, é um recurso bastante importante. Olha, aqui na nossa página, eu vou pôr aqui, na nossa página, eu quando sair em janeiro depois disso, e arranjas-me o link, eu ponho aqui, o link para o livro, e como dissemos há pouco, o artigo do Desidério não é na Folha, é no Estado da Arte, não é? Exatamente. É isso, está aqui. Opa, fugiu agora um bocadinho. Tem por onde vocês entraram, onde encontraram o link, tem aqui este, não é? Linguagem. Linguagem, exato. É isso mesmo, está aqui. Pronto, já foi. E tem também aqui uma entrada para a Wikipédia, Filosofia da Linguagem, a versão inglesa e portuguesa. No teu, por acaso, no Crítica na Rede, não tens muitos artigos de Filosofia da Linguagem, eu estive à procura, pois não? Tens um do Lacan, não há muito mais, pois não? Sim, temos um artigo sobre significado, eu penso, temos um do Lacan, e temos mais duas ou três coisas, mas temos relativamente pouco trabalho na crítica, em grande parte porque a crítica pretende publicar coisas mais acessíveis
E grande parte dos trabalhos de filosofia da linguagem são coisas já muito, digamos, técnicas, então não faria muito sentido publicá-las na crítica. Pois, ok. Quem não conhece a Crítica na Rede é só o maior site de filosofia em Portugal. Podem procurar o criticanarrede.pt.com. criticanarrede.com. É de lá foi lá que eu fiz o meu curso superior, basicamente. Com os teus artigos. Olha, e não foi preciso pagar propinas. E não foi preciso pagar propinas, exatamente. Olha, muito obrigado, um grande abraço para ti. Um grande abraço, também, Tomás. Bom Natal para ti e para toda a gente. Bom Natal para todos, bom ano novo, boa Obrigado, noite. Sidério, um grande abraço. Tchau, obrigado.